Olá a todos, eu sou Yuri, para quem não me conhece. Antes de começar, gostaria novamente de pedir para quem não curtiu ainda o nosso Instagram, que curta, nos ajude. Quem quiser seguir a nossa página no Facebook, também deixaremos o link na descrição deste vídeo. Venho aqui novamente falar sobre o episódio do vereador Roberlan Cochin, no episódio em que ele flagrou o advogado aí da prefeitura usando o carro oficial da Secretaria de Educação em um horário indevido. O advogado entrou com a representação contra o vereador Roberlan Cochin. Representação por abuso de autoridade, por abuso de poder parlamentar. Então, pessoal, o advogado foi flagrado, foi pego numa situação em que ele não estava agindo da maneira correta, porque ele estava fazendo uma coisa errada, que era usar o carro da prefeitura em um horário fora do horário do expediente de trabalho. Bem, uma coisa, um comportamento muito comum de agentes públicos, de políticos, de agentes públicos que ocupam uma posição de poder numa determinada localidade, região, etc., quando pegos fazendo alguma coisa errada, tentar calar os críticos, E a primeira coisa que eles fazem é recorrer à justiça, é encontrar algum recurso judicial, alguma brecha, alguma forma de tentar intimidar os críticos, principalmente quando eles se deparam com um vereador que verdadeiramente está comprometido com a fiscalização do prefeito, Então esses agentes públicos, essas pessoas, esses funcionários, essas pessoas que ocupam funções importantes, eles não querem ser incomodados, A maioria não querem ser incomodados. E quando pegos fazendo coisa errada, eles recorrem ao judiciário. Eles têm todo um aparato, uma estrutura financeira e de poder que os possibilita fazer isso. Claro, isso é direito deles. Todo mundo tem um direito, de recorrer à justiça caso se sinta agredido em algum aspecto legal, A questão não é essa. Mas eles sempre agem desta maneira, Ou então eles vão encontrar outra forma de tentar intimidar, quando não é processando, Veja que o prefeito ele já processou uma jovem aqui do município, isso na época da eleição. Então a intimidação, ela se dá de várias maneiras, E uma delas, como eu disse, é esse uso da justiça para processar os críticos. Bem, outra questão é que eu vejo, na verdade, que em Tocantinópolis não tem como um vereador, por exemplo, como o Roberlan Cochin, exercer algum abuso de poder político ou de autoridade, enfim, pelo menos na prática, Veja só, o artigo 2º da Constituição Federal estabelece que os poderes da República devem ser harmônicos e independentes entre si, Portanto, a Prefeitura de Tocantinópolis e a Câmara Municipal eles devem estabelecer relações harmônicas e, ao mesmo tempo, independentes. Mas nós sabemos que a Câmara de Vereadores, a Câmara Legislativa de Tocantinópolis, ela não tem a independência necessária para fiscalizar o prefeito, O que há ali na Câmara é apenas somente 3 vereadores que se colocam à disposição para tentar fiscalizar. Fiscalizar significa que o vereador ele precisa verificar se o prefeito está trabalhando de forma correta, se ele está agindo, se ele está fazendo aquilo que é certo, dentro da lei. Portanto, o que o Roberlan Cochin fez foi simplesmente exercer a sua atividade de vereador, de um sujeito que tem a obrigação de fiscalizar o prefeito. E eu diria mais, eu diria que essa obrigação de fiscalizar, de verificar se o prefeito está fazendo as coisas certas, não é só obrigação dos vereadores de oposição. Há uma diferença entre o contexto municipal e o contexto estadual e regional. No município,
A gente lida diretamente com os serviços prestados à população, ou seja, o prefeito, a prefeitura, ela é quem oferta diretamente os serviços públicos, né, para a população, como por exemplo educação básica, saúde, assistência social e etc. Então, independentemente se o vereador é situação ou oposição, ele tem a obrigação de verificar se o prefeito está fazendo as coisas certas. Não existe esse negócio de oposição ficar apenas passando a mão na cabeça do prefeito, né? Em contextos municipais, todos os vereadores eles têm a obrigação de fiscalizar, de verificar se o prefeito está fazendo as coisas corretas, se ele está trabalhando em benefício da população, né? Isso é incontestável. Agora, em Tocantinópolis, há esse engajamento dos vereadores? Na minha opinião, não há. O que há é uma Câmara Municipal submissa ao prefeito, né? Uma vez que dos 11 vereadores, apenas 3 se declaram oposição e 8 se elegeram para apoiar o prefeito Paulo Gomes. Então, se o prefeito controla 8 dos vereadores, não existe oposição na Câmara de Vereadores do ponto de vista legislativo, né? Pode existir do ponto de vista da prática legislativa. Agora, do ponto de vista legislativo, né, da aprovação de fato das leis, não existe oposição. Por quê? Porque tudo que for pautado na Câmara, que tramitar na Câmara, né, só vai ser aprovado conforme a conveniência do prefeito. A resistência que pode ocorrer é a manifestação, a coragem de vereador de oposição, como por exemplo o Roberto Lancoquin, de se colocar, né, de bater de frente com o sistema, como a gente gosta de dizer, né? Essa é a única oposição que pode ocorrer. Mas leis, nada, não existe como você ter uma Câmara Legislativa independente, sendo que 80 a 90% dos vereadores apoiam o prefeito, né? Não tem como você investigar o prefeito, não tem como você investigar a gestão, porque tudo que os vereadores de oposição proporem nesse sentido será rejeitado. Então, do ponto de vista prático, em Tocantinópolis, não há independência dos poderes, pelo menos dos poderes legislativo e executivo. Não há. Essa é o meu ponto de vista e eu creio que grande parte da população tem conhecimento disso, né? Além disso, pessoal, o que a gente vê na prática ocorrer é que, por enquanto, apenas o vereador Robert Lancoquin está tendo a atitude de fiscalizar. Aliás, não só o Robert Lancoquin, como também o Enison Nunes, também é um vereador que também tem proposto projetos no sentido de combater a corrupção, né, de fiscalização também. Então, apenas esses dois parlamentares, esses dois camaristas, de fato, estão fazendo valer a sua função de fiscalizador, né? Porque os outros, na minha opinião, infelizmente, não estão cumprindo com seu devido papel, certo? Bem, era isso. Eu acho que eu esclareci muito bem aqui o meu posicionamento sobre isso. Eu espero que o vereador Roberto Lancoquin continue agindo, né, dessa forma, enfrentando, fiscalizando, mostrando para a população aquilo que alguns funcionários, agentes públicos ou políticos do município fazem de errado. Isso é muito importante, porque a população, uma vez tomando conhecimento disso, ela também pode agir no sentido de barrar ações contrárias ao interesse público. Até mais, até o próximo vídeo.